página 32, cidadão no Brasil de hoje. Então, depois que nós falamos aí sobre todas as constituições, depois que nós vimos a diferença entre monarquia e república, depois que nós vimos aí o que eram as eleições frágeis, o que foram as eleições frágeis, o que foi o voto de cabresto, como as mulheres conquistaram o direito ao voto, nós vamos ver então o Brasil hoje. Como é ser cidadão no Brasil hoje? No Brasil, muitas transformações ocorreram no decorrer do século XX. Com idas e vindas, é possível dizer que o exercício da cidadania tem se ampliado cada vez mais. A Constituição atual foi aprovada em 1988 e foi elaborado depois do fim do regime militar, tá? No período do regime militar, a população perdeu os direitos civis e políticos, havia censura e pouca participação política. Diversos presidentes foram eleitos de maneira indireta, ou seja, não havia participação dos cidadãos. Essas eleições não foram feitas pelos cidadãos. Apenas alguns cargos, como por exemplo os de deputado e vereador, eram preenchidos por eleições diretas. Em 1972, senador e prefeito também voltaram a ser preenchidos por eleições diretas. Mesmo assim, uma parcela dos senadores, por exemplo, passou a ser indicada pelo presidente da República e eleita pelo voto indireto. Esses senadores foram chamados de senadores biônicos. Por quê? Porque eles não foram eleitos pelos cidadãos, eles foram escolhidos. Eles foram indicados pelo presidente da República. Com o fim do regime militar, a sociedade brasileira esperava por mudanças. As primeiras transformações mais significativas para a cidadania vieram justamente com a Constituição Federal de 1988. Ela foi muito importante e recebeu o apelido de Constituição Cidadã. 33. Vamos ver aí por que ela foi chamada de Constituição Cidadã. Leiam para mim o primeiro ponto da página 33. Vamos, 501. Novamente, o primeiro ponto. Ou seja, foi aí com a Constituição que foi promulgada que foi elaborada entre 1987 e 1988, que foi promulgada em 88, que o voto para presidente, a eleição para presidente se tornou como é hoje. Ela é direta e é dividida em 2 turnos. Próximo ponto. Ampliação dos direitos. Muitos direitos que tem hoje foi aí promulgada nessa Constituição. Próximo. Hoje, adolescentes e jovens a partir de 16 anos já podem votar. Isso por conta da Constituição Cidadã. E as pessoas que são analfabetas também. Próximo. Inafiançável. Então vamos lá. O racismo até então era crime, mas tinha uma fiança que você podia pagar para você ser liberado. E com a Constituição Cidadã, não. Hoje no nosso país o racismo ele é crime inafiançável. Ainda bem, né? Próximo.
fim da censura dos meios de comunicação, ou seja, os meios de comunicação, os sites, televisões, eles podem se expressar, eles podem dar as notícias abertamente, que não tem a censura. Então vocês podem ver que muitos dos direitos que nós temos hoje, muitas das conquistas que nós temos hoje, foi promulgada na Constituição Cidadã. E é por isso que ela tem esse nome, porque ela passou a dar direito aos cidadãos, ela passou a melhorar a vida do povo, a dar um pouco de dignidade à vida do povo. As pessoas podiam apresentar proposições à Assembleia e elas eram chamadas emendas populares. Os anos de trabalho da Assembleia Constituinte foram agitados e as pessoas se enchiam de esperança. Olhem aí uma imagem onde os povos indígenas também participaram da construção da Constituição. Cidadania e Internet, página 34. A Constituição de 1988 também garante que todos os brasileiros teriam acesso à informação. No dia de hoje, nós utilizamos muito a internet e ela se destaca como local privilegiado para usar informações e para que as pessoas consigam aí se comunicar. Então, a internet hoje, ela pode ser uma ferramenta para os cidadãos. Ela pode ser uma ferramenta utilizada para a cidadania. Como, por exemplo, todo cidadão poder acessar os portais de notícia, os sites que têm notícias dos governos, instituições e sobre tudo, tá? As redes sociais, elas acabam se tornando aliados em canais de comunicação entre os cidadãos. Os abaixo-assinados que são feitos pela internet também em defesa da causa dos cidadãos. E os conjuntos de leis do país que nós podemos acessar aí, pelos sites. Nós temos um conjunto de leis, a Constituição, o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, Declaração Universal dos Direitos Humanos, como nós vimos nas aulas anteriores. Tudo isso nós conseguimos acessar aí e conhecer de maneira concreta. Inclusão e exclusão. A questão da inclusão digital é, portanto, muito importante. Se não tivesse a inclusão digital, nem todos teriam acesso à informação, tá? Porém, ainda temos brasileiros que não têm acesso à internet. São aí grupos desfavorecidos. 116 milhões de pessoas havia no Brasil em 2018. É aí essa porcentagem segundo dados do IBGE. Desse modo, podemos ver que grande quantidade de brasileiros ainda não tem acesso à internet. É de 2018, mas 2021 é muito parecido, até porque com a pandemia, pessoas que até podiam ter acesso a esse tipo de informação, podiam ter acesso à internet, por perderem suas rendas, acabaram também perdendo aí o acesso à internet e às demais maneiras de se comunicar. O termo exclusão digital tem ainda, e infelizmente por um longo tempo, um enorme valor de uso. Ele define um processo excludente que não permite que cidadãos tenham o mais elementar e básico contato com as redes sociais. Página 35, você vai responder de acordo aí com as nossas aulas durante esta unidade. Página 36, o número 4, você vai responder, vocês já responderam. 5 e 6, para casa, vocês respondam aí. O desafio também, façam a linha de chegada e respondam a página 38. Vou colocar depois para vocês as respostas aqui dos exercícios, tá bom? Mas primeiro façam, para que depois vocês só façam a correção. Aí para o caderno ficou um texto para você concluir sobre a independência do Brasil.
Então você já conhece a história e você vai concluir o texto que eu deixei aí para vocês. Você vai me contar a história da independência de acordo com o que você viu aí na continuação do texto, tá bom? Coloque pontos importantes, como por exemplo, o Riacho Ipiranga, como por exemplo, o que Dom Pedro gritou, o que Dom Pedro falou, qual foi o dia da independência, tá bom? É um texto pessoal, para você me contar como foi a independência de acordo com aquilo que você já conhece. Na última aula de história, nós vimos também sobre a independência, tudo bem? Até a próxima aula, então. Tchau, tchau.